Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical que ocorre todos os domingos lá no nosso Instagram, Leonardo Mota M _. Há mais de 2 anos temos lá mais de 120 enquetes trazidas, discutidas e respondidas, tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota M _, tá? E aí, quem quiser, segue a gente lá no Instagram, ou então, quem estiver vendo no YouTube, clica aí, se inscreve no nosso canal, né, para que seja notificado sempre que tiver um vídeo novo sobre algum tema relevante na área de licitações e contratos, tá? E como nós já vemos tratando já há algum tempo, a enquete dominical dessa semana foi novamente sobre a nova lei de licitações e contratos, especificamente sobre um tema que é bem interessante de ser discutido, que é a questão da possibilidade de você contratar, né, do órgão contratar por dispensa de licitação, pela nova lei, quando a licitação se sagra fracassada ou deserta. E qual procedimento você deverá seguir ou poderá seguir, tá? Vamos à nossa enquete primeiramente. Determinado órgão municipal realizou o pregão eletrônico para aquisição de material de manutenção predial pela Lei 14.133/2021 com recursos próprios. Considerando que dos 80 itens, 40 foram fracassados, o órgão repetiu o certame para os 40 itens com as mesmas regras, resultando agora 20 itens fracassados. O órgão poderá, para os 20 itens restantes fracassados, adquirir por dispensa de licitação com fundamento no inciso 3º do artigo 75, tendo, no entanto, que realizar primeiramente a dispensa eletrônica para a seleção do fornecedor. E a resposta e a enquete pergunta: está correta esse procedimento? Está correta essa obrigação? Tá? Então, aquela situação, lançamos o edital pela Lei 14.133, após regulamentar, com 40 itens, 20 se sagrou deserto. O órgão, pela boa prática, vamos dizer assim, repetiu o certame. Por que é importante isso? Nós vamos ver que a Lei 14.133, diferente da Lei 8.666, lá no inciso 5º do artigo 24, quando trata da licitação deserta, né, e traz a regra, né, da possibilidade de você dispensar a licitação, desde que comprove injustificada a realização de novo certame licitatório, mas é uma boa prática o órgão analisar se por acaso aquela licitação, aquele pregão, dos 40 itens, 20 resultou fracassados, ou se fosse o caso deserto, no nosso caso aí foi fracassado, por qual motivo houve o fracasso, tá? Apesar da lei 14.133 não trazer uma condição, né, de se justificar para a realização da dispensa, pode ser que tenha havido algum erro na fase de planejamento, né? Um estudo mal elaborado, um estudo técnico mal elaborado, uma pesquisa de preço mal elaborada, uma especificação, uma regra restritiva, né? Ou mesmo uma especificação que ninguém conseguiu atender aquele edital, aqueles 20 itens, né? E aí o que aconteceu? O órgão, na nossa enquete, ele repetiu para os 20 itens. E aí, como nós vimos, esses 20 itens novamente resultou fracassado. Então, imaginemos que o órgão reviu a fase de planejamento e viu que estava tudo correto e simplesmente copiou aqueles 20 itens e seguiu com o edital de licitação. E aí, a terceira solução seria contratar, né, com fundamento no inciso 3º, a linha A do artigo 75, né, considerando que a licitação sagrou fracassada. E a nossa enquete diz assim: só que, no entanto, deverá ser realizada primeiramente a dispensa eletrônica para a seleção do fornecedor. Né? É uma questão, inclusive, que já foi trazida, a questão já foi trazida a nós por meio de direct lá no nosso Instagram e em cursos. Temos então que fazer a dispensa eletrônica, já que nós fizemos o pregão eletrônico, deu errado, repetimos, e agora para realizar a dispensa com fundamento do inciso 3º do artigo 75, temos que realizar a dispensa eletrônica. Olha só, vamos primeiro para a Lei 14.133. Né? O artigo 75 traz lá, é dispensável a licitação, e aí no inciso 3º nós temos para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada a menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação a linha A não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas.
que seria o caso, então, da licitação fracassada. Então, vejam que a lei, ela possibilita a realização da dispensa, muita atenção com relação a isso, não é? Desde que observadas as regras do edital, no caso aí do edital fracassado. Então, nesse nosso caso específico, vamos fundamentar a terceira solução com base na dispensa alinhado no inciso 3º do artigo 75? Vamos. Mas aí, observar as regras do edital, então especificações, quantidade, regras de habilitação, prazo de entrega, prazo de garantia daquele objeto, tá? Mas veja que a lei não exige qualquer outro procedimento, nem mesmo a questão de como será realizada a dispensa. Então não vamos confundir, tá? E aí é importante lembrar que a lei mesmo, ela traz como preferencial a realização do certame licitatório. Nem mesmo para a dispensa de licitação, em razão do valor, inciso 1º e 2º do artigo 75, a lei exige a que seja eletrônica. Vamos ver, só para a gente abordar mais o assunto. Veja que no parágrafo 3º do artigo 75, a lei traz o seguinte, ó, as contratações que tratam o inciso 1º e 2º do caput, quer dizer, em razão do valor, né, contratações para serviço de obra de engenharia, serviço de engenharia e obra e manutenção veicular até R$114 mil, né, aproximado. Inciso 2º, contratações diversas de serviço até R$54 mil, né, aproximado, né, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Então vejam que não exige nem mesmo a dispensa eletrônica, a lei, tá? E aí nós estamos falando, no nosso caso aí, de um município. Então, um município com recurso próprio, não foge inclusive a regra da instrução normativa do Ministério da Economia da SES, número 67, que traz lá que deverá utilizar a dispensa eletrônica, a esfera federal, né? Alguns órgãos da esfera federal, ou órgãos do estado e município, quando realizar contratações por dispensa, quando utilizar recurso de transferência voluntária da União. No nosso caso aí, recurso próprio. Então, olha só, a enquete diz assim, né? Tendo, no entanto, que realizar primeiramente a dispensa eletrônica para a seleção do fornecedor, não há necessariamente que se realizar a dispensa eletrônica. Basta simplesmente instruir o novo processo de contratação direta com base no artigo 72, fundamentar lá que houve a licitação fracassada, justificar inclusive que foi repetido para aqueles 20 itens, manter as regras do edital e você seguir para a dispensa, realizar a pesquisa lá com os fornecedores, né, tranquilamente dentro do mercado, sem necessariamente você fazer eletrônica, ou mesmo você divulgar lá no prazo de 3 dias úteis, tá? Então veja que o processo é mais simplificado. Logicamente, quanto mais transparente o procedimento, mais chance de você conseguir uma proposta, vamos dizer assim, mais vantajosa para a administração. Isso não impede de, mesmo não sendo uma regra da lei, o órgão disponibilizar lá no portal de transparência, deixar lá uns 2, 3 dias para a contratação. Mas não seguindo esse roteiro, basta simplesmente formalizar seu processo de contratação direta sem obrigação de realizar o procedimento eletrônico, no caso aí do município, tá? Então a resposta é exatamente não. 55% dos colegas exatamente marcaram não, porque não é uma obrigação realizar a dispensa eletrônica, nesse caso do artigo, na verdade, a lei 1473 não obriga a dispensa eletrônica em momento algum, tá? Isso é uma regra da IN 67 da SES. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação com todos. A resposta, então, é não, porque está errada essa última afirmação. Então, tendo que realizar a dispensa eletrônica, não é necessariamente essa obrigação, tá? Muito pelo contrário, pode simplesmente instruir o processo e contratar de acordo com a pesquisa de preço, pesquisa de mercado realizada dentro dos autos, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a participação de todos, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Lembrando-nos que estamos com as inscrições abertas para o curso presencial em João Pessoa, dias 15 e 16 de junho, no Atlântico Praia Hotel, nossa segunda turma do curso, contratação direta na administração pública e dispensa eletrônica, onde abordaremos as principais hipóteses de dispensa, inexigibilidade, né? Os exemplos de inexigibilidade, as regras, né, que tem que se seguir com relação à inexigibilidade, a formalização do processo de contratação direta e abordaremos a dispensa eletrônica, inclusive apresentando os sistemas compass.gov, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!